Paz para todos, feliz ano novo, que Deus possa te abençoar esse novo ano que se inicia. Por causa disso, eu queria falar uma palavra aqui sobre como fazer do seu ano de 2022 um ano realmente novo. O texto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, que diz assim: Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, aqui está, na verdade, a fórmula de como você ter um ano novo, de 2022, ter relacionamentos novos, tudo ser novo na tua vida a partir dessa data que vai se iniciar. Ele diz, em tudo dai graça. Dar graças, na verdade, é agradecer. É você expressar com palavras a sua gratidão de uma forma individual ou de uma forma coletiva. Você, na presença de muitas pessoas, agradecer a Deus. Então, ele fala que você tem que dar graças. E a primeira coisa que está bem destacada aqui nesse versículo é que é uma ordem. Não se trata aqui de um pedido, não se trata aqui de uma opinião do apóstolo Paulo, que escreveu, né, aos Tessalonicenses. Se trata aqui de um imperativo, o verbo imperativo, ou seja, é uma ordem. Ou seja, o fato de você não cumprir isso aqui, você está, na verdade, pecando contra o Altíssimo, né? Da mesma forma que fornicar, roubar, essas coisas elas são pecados. Da mesma forma, se você não dar graça, ou seja, não agradece, não tem um coração grato, você também está pecando. Então, a primeira coisa interessante é que se trata aqui de uma ordem. A segunda coisa é que em tudo, você deve dar graças a Deus em absolutamente tudo. Tudo, seja coisa boa ou seja coisa má. Mas isso não quer dizer que ao você passar por uma doença, ou então teve uma perda nessa pandemia, né, teve dificuldades financeiras, não é para você agradecer por isso. Mas você deve agradecer pela presença de Deus. Apesar disso, Deus ainda estar presente na sua vida, achando graça em te abençoar. Então, você deve dar graças quando o mal acontece, não pelo mal em si. Pelo contrário, a gente tem que orar justamente para que o mal não nos chegue. Até na oração do Pai Nosso diz, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, ou seja, me livra de tudo aquilo que é mal. Porém, se o mal acontecer, você dá graças, porque apesar dele estar presente, o mal estar presente, você tem a graça de Deus com você, você tem a presença de Deus com você. E é nesse sentido que você dá graças a Deus. Você dá graças a Deus por causa que Deus está presente, te livrando, te abençoando, te dando força, apesar de muitas vezes o alimento está faltando, mas Deus está achando graça, o trabalho continua, as coisas estão acontecendo, doenças na família, mas sabendo que Deus tem propósito. E aqui vem o segundo ponto. O segundo ponto de que em tudo você tem que dar graça é porque você acredita que Deus está no controle de absolutamente todas as coisas. Se você não é capaz de acreditar que Deus está no controle de todas as coisas, é impossível você dar graças a Deus. Porque qual que é o propósito? Uma vez que eu entendo que eu estou dando graças a Deus, porque eu sei que apesar do mal ter chegado na minha história, as coisas não estão acontecendo como eu gostaria, ainda assim, Deus está no controle de tudo. Então, quando eu tenho essa convicção, essa certeza no meu coração, eu tenho paz para dar graças a Deus, apesar de toda a dificuldade que eu estou enfrentando. O problema é quando você não entende que, de fato, Deus, o Todo-Poderoso, está no controle de todas as coisas. Ainda que pareça que, aos meus olhos, de que as coisas estão que saíram fora do controle, mas entendendo que
Deus sabe o que está fazendo e que Ele tem propósito em todas as coisas, inclusive na sua dor, no mal que Ele achou graça que chegasse na tua história. Então, você tem que agradecer, né? Ser grato a Deus, você tem que, em tudo você tem que dar graças, seja coisa boa, seja coisa má. E ele diz porque essa é a vontade de Deus. Então, preste atenção, ele diz que essa é a vontade de Deus. Nós entendemos que a vontade de Deus se encaixa em duas óticas. A primeira, a vontade pessoal, a vontade de Deus pessoal para a minha vida, né? Isso não está revelado. Por exemplo, existe aquilo que é o básico, por exemplo, na área sentimental. Deus ele quer que eu vá me relacionar com a pessoa que o ame e que tenha Deus como, que tenha Jesus, que tenha Deus como motivo de adoração, de louvor, de graça. Então, essa é uma recomendação clara, né? É claríssima. Você deve procurar pessoas que professam a mesma fé que você. Porém, ele não disse essa mulher que eu quero, se ela é estudada, se ela não é estudada, se ela é uma pessoa que tem trabalho, uma desempregada. Ela não dá detalhes. Eu quero fazer, por exemplo, um curso, o geral é que você tem que estudar. Todas as oportunidades que Deus acha graça, você tem que aproveitá-las. Mas ele não diz se eu vou passar, com que nota, qual que eu devo, de todas que vêm, qual que realmente eu vou ter êxito, qual que eu vou me interessar. Nada disso está escrito em lugar nenhum. Então, essa é a vontade pessoal de Deus. Como é que Deus ele usa essa vontade pessoal? Essa vontade individual, a vontade individual que Deus tem para a minha vida. Ele me guia através das circunstâncias, das portas legítimas que são abertas e eu posso entrar, através das minhas orações, buscando que Deus possa me orientar, através dos conselhos das pessoas que me amam. Então, essa é a forma de Deus guiar a tua história pessoal. E isso ele vai fazendo dia após dia, para que nós aprendamos a ser sempre dependentes desse Deus misericordioso e amoroso. Então não tem nada escrito em lugar nenhum. Porém, existe a segunda ótica, que é a vontade que Deus tem para todos. Essa está revelada na palavra de Deus. Por exemplo, teve uma vez que um rapaz, eu estava dirigindo a igreja lá em Campos Verdes, né? Esse rapaz ele falou o seguinte para mim, que ele tinha um relacionamento com uma mulher e depois não deu certo e ela casou. E hoje eles se reaproximaram e ele queria voltar com ela sendo casada, e a justificativa dele é porque a pessoa com que ela casou estava paraplégica e não estava funcionando, né, de acordo com as palavras dele. E aí ele disse que pediu para me orar por essa causa porque ele queria, de fato, voltar a esse relacionamento. Eu falei para ele, olha, você está vendo o tamanho dessa igreja? A igreja lá de Campos Verdes é uma igreja bem grande. Pois é, o tamanho dessa igreja aqui é o tamanho do não para você. Porque está na cara que essa nunca vai ser a vontade de Deus. A palavra é bem clara. Se ela está casada e se o cara funciona ou não, isso é um problema pessoal dela. Ela já está compromissada e ela nunca deveria ser alvo para os seus olhos. Jamais, de forma alguma e em tempo algum. Então já está revelado. A palavra é não. Claro que é não. Você não precisa de nada pessoal, uma revelação, um profeta, não precisa de um sonho, não precisa de nada. Está na cara que essa situação, a resposta é não. Então, e é nesse sentido aqui. É nesse sentido aqui que ele está dizendo que você deve dar graças. É porque essa é a vontade de Deus já revelada. Você não precisa perguntar. Você não precisa de uma revelação. Isso é um exemplo prático. Na pandemia, de repente, a sua empresa quebrou e você não tem como... Você não sabe o que fazer. E aí você vai perguntar para mim, e agora, o que eu faço? Eu não sei te responder, mas eu sei de uma coisa, que Deus quer que você dê graças a Deus, que apesar disso tudo está acontecendo, Ele ainda está presente na tua vida. Ele ainda pode reescrever a tua história, Ele ainda pode fazer algo novo para você. Então, você tem que dar graças, apesar do mal ter chegado na tua história. Ainda assim você tem que dar graça. Então, essa é a vontade de Deus. Então, Deus quer que você dê sempre graças a tudo aquilo que é bom
e aquilo que não é bom, que você dê graças pela presença de Deus, pela ação, pelo cuidado, por ele ainda estar na tua história, por ele ainda estar cuidando de você. E aí ele diz, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que ele deixa claro que para você exercer essa vontade de Deus, que é dar graças, ser grato, você tem que estar ligado em Cristo Jesus. Jesus é que te dá força para dar graça. Jesus é que te dá força, na verdade, para você vencer seus pecados. Quando você quer vencer as suas malignidades, você sozinho, você não vai chegar em lugar nenhum. Porque o nosso coração é corrupto, o nosso coração, de fato, busca aquilo que desvirtua os caminhos de Deus. Então você tem que entender que é em Cristo Jesus que você consegue dar graças a Deus em absolutamente tudo. Você consegue vencer os seus pecados, você consegue se santificar. No ano de 2022 eu quero estar na presença de Deus. Então você tem que aprender a se envolver com Cristo, porque só através de Cristo você consegue vencer todos os seus pecados, você consegue vencer todas essas mazelas que querem te afastar de Deus. E ele diz, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então aqui, o cristão ele tem vários motivos para poder dar graças. Por exemplo, aqui eu estou vivo, eu posso estudar, eu posso trabalhar, eu tenho essa oportunidade, eu tenho a oportunidade de ter lazer, como todo ser humano. Os meus fracassos eu posso recomeçar, eu tenho a oportunidade de recomeçar minha vida, recomeçar os meus relacionamentos, recomeçar a minha história financeira. Então, tudo aquilo que é dado para todos os homens é dado para mim também, mas eu tenho um motivo a mais para dar graças a Deus. Jesus Cristo pagou meus pecados, por causa do sacrifício dele, a culpa do pecado não está sobre a minha vida. Eu sou grato a Deus pela presença do Espírito Santo de Deus guiando a minha história, a misericórdia, o amor. Então, tudo isso são motivos para tanto eu quanto você, que é cristão, dar graças a Deus. Então não importa o que está acontecendo, a Bíblia até fala que o motivo da nossa alegria é a pessoa de Cristo, não são circunstâncias. Então, esses são os motivos que me faz dar graças a Deus. Porque Jesus está na minha vida, a Bíblia fala que Jesus estará conosco até a consumação dos séculos, até a tua morte. Então, é um motivo mais do que suficiente para você glorificar a Deus. Você está vivo, você respira o ar, você tem, como eu falei, Deus dá oportunidades para você aproveitar a criação de Deus. Tudo isso é para você dar graças a Deus. Então, a gente sempre tem a gente quer ter muito motivo para reclamar. Motivos para chorar, para lamentar. A gente sempre busca esses motivos, né? Se você parar para pensar no ano de 2021, a gente pode buscar muita coisa por causa dessa pandemia e do agravamento que, pelo menos hoje, né? Hoje é 31, quando eu estou gravando, 31 de dezembro, nós temos aqui em Brasília, por exemplo, a sombra do HN3, não, como é que é? Fugiu aqui a memória. H3N2, né? Que é uma cepa do influenza que está parecendo que vai acontecer uma epidemia, já dentro de uma pandemia. Então, quer dizer, se a gente for olhar, a carne que aumentou, a gasolina que aumentou, essas coisas, o aumento, a gente tem muito motivo para poder não dar graça, mas essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você dê graças a Deus, que apesar de tudo você ainda está vivo, Deus ainda está presente na tua vida, Ele ainda pode reverter a situação, tudo isso é motivo de você dar glória e graças a Deus. Então, tanto eu quanto você temos que aprender a glorificar a Deus. Quando você não faz isso, você não dá graças a Deus, você alimenta alguns pecados que eles são terríveis para a sociedade e para o teu relacionamento com Deus, que é a incredulidade. São 4 que eu vou falar. Incredulidade. Então, uma vez que você não dá graça, é porque você é incrédulo. Você não acredita que Deus está no controle de todas as coisas, você não acredita que Deus tem um propósito em tudo isso, você não acredita em nada disso. Então você alimenta a incredulidade, que é algo que vai atrapalhar os seus relacionamentos e o seu relacionamento com Deus. A segunda é a impaciência.
Uma vez que você não consegue dar graças a Deus, você fica impaciente. Por que não acontece logo? Por que Deus não abre logo as portas? Por que Deus não faz? Por que Deus não trouxe? Por que Deus não me levou? Por que as portas não se abriu? A impaciência, que ela atrapalha os seus relacionamentos pessoais, porque você fica muito ansioso, e você age em prol dessa ansiedade, e você também não tem um relacionamento bom com Deus. A terceira coisa, quando você aprende a dar graças a Deus, você evita a cobiça. Porque uma vez que você está grato, você não fica cobiçoso. A cobiça, até um certo ponto, ela não é maléfica. Porque eu tenho que desejar as coisas para me poder alcançar. O problema é quando ela ultrapassa. É quando eu vou fazer qualquer coisa para obter. Eu faço qualquer negócio para ter. E aí eu atropelo os meus valores cristãos. Aí vira um problema tanto nos seus relacionamentos, quanto no teu relacionamento com Deus. E o quarto e o último pecado, que se você dar graças a Deus, você evita, e você melhora o seu relacionamento com o próximo, com Deus, é a inveja. A inveja é diferente da cobiça. A cobiça, eu cobiço as coisas. A inveja é pessoal. E aí não importa o que a pessoa tem. Eu invejo a beleza da pessoa, eu invejo a juventude da pessoa, eu invejo quem ela é, eu invejo os relacionamentos dela, eu invejo quem ela se tornou ou quem ela está se tornando. A inveja, ela é pessoal, ela vai na pessoa. A pessoa não é que... A pessoa não pode ser feliz, ela não pode ter as coisas, né? O ponto é esse da inveja. A inveja, ela é bem pessoal. Então, quando eu sou grato a Deus, eu evito todos esses malefícios. E Deus se agrada de mim porque eu estou cumprindo um mandamento, não um pedido, não um conselho, mas é um mandamento de Deus. Esse ano de 2022 vai ser lindo e maravilhoso se você aprender a ser grato. Até porque você sabe qual é um dos maiores castigos que uma pessoa pode ter na vida? É uma pessoa que reclama de tudo. É uma pessoa que não é grata, não agradece nada, não vê, não é grata por nada que está acontecendo, nada para a pessoa é bom, tudo é ruim. É um castigo viver com uma pessoa desse jeito, é terrível. Então, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Se você fizer isso, nesse ano de 2022, tudo vai ser mais lindo para você. O ano vai ser melhor, os seus relacionamentos vão ser melhor e tudo vai ser uma bênção para você. Amém? Quero agradecer aqui esse ano de 2021 por todos vocês que têm aguentado os meus vícios de linguagem, que têm me ouvido e têm feito esse canal ser uma bênção. Obrigado por todos que estão aqui. Claro que ano que vem eu quero triplicar o número de pessoas, né, para que Deus possa abençoar através dessas mensagens, que Ele acha graça de falar através da minha vida. E estou muito feliz de todos vocês estarem aqui. Amém? Fica na paz e na graça e que Deus abençoe vocês sempre.